dia! É com muito carinho e com muita alegria que hoje eu, pastora Raquel, abro as portas da minha casa para ter contigo esse momento de celebração e de encontro com o nosso Deus. E para esse momento especial, eu quero te acolher e te saudar com as palavras de Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e 11, onde está escrito: ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém. Graças, Senhor, eu rendo muitas graças por este novo dia. Graças, Senhor, a Ti eu devo toda a alegria. Graças por todos os amigos, graças, Senhor, pelo meu lar. Graças que até ao inimigo eu posso perdoar. Graças por todo o meu trabalho, graças pela felicidade, graças por minha vida toda e por tua verdade. Graças pela palavra, muitas graças por tua voz, Senhor. Graças por nunca nos negares teu divino amor. Graças que tu não tens limites, graças, ó Deus, que eu posso crer. Graças, eu te agradeço por poder agradecer. Eu te agradeço por poder agradecer. Deus, o nosso Pai amado, é onipresente e por isso, mesmo que nós estejamos distantes, você aí na sua casa e eu aqui na minha casa, nós podemos ter certeza de que Deus está ao mesmo tempo contigo e comigo. E por isso essa celebração também acontece em nome e na presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, aqui nos reunimos. Em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e adorar, para bendizer seu santo nome, para agradecer e orar. Estamos aqui para louvar e adorar, para bendizer seu santo nome, para agradecer e orar. Estamos aqui. E diante de Deus, nosso Pai amado, nós também queremos nos achegar para confessar os nossos pecados. E nós queremos fazer isso cantando: se sofrimento te causei, Senhor. se sofrimentos te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teu caminho eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei
Indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo, sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor. Perdão, Senhor. Escuto, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma a minha vida, entregue a ti. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Deus é bondoso e misericordioso. Ele ouve a nossa oração, a nossa confissão e perdoa os nossos pecados. E em gratidão ao nosso Deus, nós queremos nos colocar em oração. Assim como estamos, queremos curvar as nossas cabeças e ter um momento de oração com o nosso Deus. Oremos. Querido e amado Deus, obrigada, Senhor, pelo teu amor que nos acolhe e perdoa. Obrigada, ó Deus, por nos permitir recomeçar na tua presença e para que possamos seguir nos teus caminhos e conforme a tua vontade. Nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a aquietarmos os nossos corações e mentes para ouvir a tua palavra, ouvindo-a e compreendendo-a, que possamos a colocar em prática em nosso dia a dia. Isso nós te pedimos por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Donde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Até aqui, palavra do nosso Senhor Jesus. Amém. Quebra minha
Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas nós. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, nós ouvimos do Evangelho de Mateus uma passagem onde Jesus está respondendo aos sacerdotes e aos anciãos depois de ter sido questionado sobre de onde vinha a autoridade para que ele pudesse ensinar no templo. E Jesus responde a esse questionamento com outra pergunta: quem é que tinha dado autoridade a João de fazer batismo? Deus ou as pessoas? A pergunta de Jesus é extremamente inteligente. Se os anciãos e os sacerdotes respondessem que havia sido Deus, então ele poderia questionar sobre o porquê deles não terem acreditado em João Batista. Se eles respondessem de que haviam sido as pessoas, então eles poderiam arrumar problemas com o povo, porque o povo acreditava que João era de fato o profeta. Os sacerdotes e os anciãos, eles eram pessoas extremamente inteligentes e espertas. Eles se dão conta da dificuldade em responder com sabedoria a essa pergunta de Jesus, e então eles simplesmente dizem não saber da resposta. Jesus então diz que também não vai dar a resposta, mas conta-lhes a parábola que nós ouvimos. O homem, pai de 2 filhos, envia o primeiro para trabalhar na vinha. O filho concorda, mas não obedece, não vai para a vinha. Então o pai chama o segundo filho, pede que ele vá para a vinha. O filho diz que não irá, mas passado algum tempo se arrepende da resposta negativa e acaba indo. Ao responder os sacerdotes e anciãos, Jesus conta essa parábola para dizer que os publicanos e as meretrizes, pessoas que não tinham nenhuma caminhada de fé, cuja vida era indecente, precediam no reino dos céus. Os sacerdotes e os anciãos, eles eram pessoas respeitadas e não só tinham uma caminhada de fé, como também ensinavam as pessoas. Eram os líderes da época. Mas por que Jesus diz isso a eles? Porque eles, mesmo tendo escutado, mesmo sabendo e conhecendo as leis, não conseguiam acreditar naquilo que estavam ouvindo, lendo e refletindo. Não conseguiam colocar em prática aquilo que lhes havia sido ensinado. Eles, por exemplo, não tinham ouvido o chamado de João Batista ao arrependimento dos pecados. E agora também não conseguiam acreditar na autoridade de Jesus e naquilo que ele estava ensinando. Agiam como o primeiro filho que conhecia a vontade do Pai, mas não obedecia. Enquanto isso, os publicanos e as meretrizes, pessoas visivelmente pecadoras, abraçaram a oportunidade que estava sendo lhes dada. Reconheceram os seus pecados e permitiram que Jesus se aproximasse deles e os ajudasse a mudar os seus caminhos. Eles se arrependem e voltam aos braços do Pai. Eu quero destacar 3 pontos importantes. O primeiro é que a mensagem foi levada da mesma forma aos 2 grupos diferentes, os anciãos e sacerdotes e também as meretrizes e publicanos. Os 2 grupos tiveram a oportunidade de se
se reconhecer como pessoas pecadoras e carentes do amor e da graça do Pai, que estava sendo apresentada a eles por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O segundo ponto é a questão da obediência. Não adianta só conhecer a palavra, saber aquilo que Jesus ensina, mas é necessário obedecer, colocar em prática em nosso dia a dia. Os sacerdotes e os anciãos conheciam, mas não obedeceram e não praticaram. O terceiro ponto é mais uma vez sobre o ato de não julgar. E eu vou começar falando sobre os pecadores. Os sacerdotes e os anciãos estavam incomodados. Como que Jesus se sentava para ensinar os pecadores, os perdidos? Quem foi que autorizou isso? E aí Jesus deixa claro que esses podem agir como o filho que havia tomado a decisão de não obedecer o pai, mas depois se arrependeu e obedeceu. Em Jesus há oportunidade e esperança também para os que estão perdidos. E nós, muitas vezes, limitamos essa oportunidade. Talvez achamos que não vale a pena. E Jesus nos mostra que não pode ser assim. A nossa tarefa justamente consiste em mostrar a oportunidade de conhecer, viver e permanecer no amor de Deus. E quando nós falamos em não julgar, nós precisamos ter muito cuidado para não colocar todas as pessoas no mesmo pacote. Por exemplo, entre os perdidos, nem todos vão querer buscar outros caminhos. Muitos vão conhecer a vontade do Pai e vão continuar sem querer obedecer. E da mesma forma, nós não podemos negar que existem sim pessoas que agem como os sacerdotes e os anciãos da época de Jesus, aos quais o texto se refere, que ouvem, meditam, leem, conhecem toda a letra da Sagrada Escritura e que por isso se enchem de arrogância e de soberba, mas que não permitem que a palavra, que o Evangelho transforme a sua vida, o seu dia a dia. E nós vemos isso, infelizmente, inclusive no meio pastoral. Mas graças a Deus, em nossas comunidades, nós vemos pessoas que realmente se aproximam, se esforçam para colocar os ensinamentos de Jesus em prática no seu dia a dia. E fazem isso com uma humildade tão grande e uma vontade de aprender mais em seu dia a dia, de ser a cada novo dia uma pessoa melhor que enche o nosso coração de alegria. Eu ouvi uma pessoa querida nessa semana falar que às vezes a gente pensa que sabe tudo, mas na verdade não sabe nada. E por isso precisamos sempre estar dispostos a aprender. E é isso, é por aí. É exatamente isso que Jesus está nos dizendo. Eu vim para todos vocês. Não importa o que vocês estão fazendo, se vocês acreditarem, se vocês confiarem e quiserem, eu posso transformar a vida de vocês. Basta que me ouçam e obedeçam aos meus ensinamentos. Jesus tem um convite especial para cada um de nós. Ele está nos dando ou renovando a oportunidade de estarmos e de permanecermos com Ele e em seu amor. Ele está nos convidando a seguir os seus caminhos e obedecer aos seus ensinamentos para que nós tenhamos uma vida plena, repleta de paz. Se há algo para mudar em nossa caminhada, Jesus é o caminho. Ele nos dá a oportunidade de recomeçarmos. Jesus ainda diz que esse convite não é somente para nós,
mas que nós podemos e devemos acolher nessa caminhada todos aqueles e aquelas que quiserem caminhar ao nosso lado, buscando seguir a sua luz. Que nós possamos abraçar essa oportunidade, nos deixando transformar por Jesus, obedecendo aos seus ensinamentos e estendendo esse convite tão especial a outros irmãos e irmãs que encontrarmos pelo caminho. E assim que o nosso bondoso e amado Deus nos ajude, nos sustente e nos fortaleça para que possamos sempre seguir o seu caminho, buscando a sua luz. Amém. Fazer tua vontade, seguir tuas pegadas, é o pão de cada dia para nós. Servir em tua mesa, saber lavar os pés, cantando de alegria a ti, Senhor. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai. Transforma em nosso querer tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai. Transforma em nosso querer tua vontade. Buscar em tua presença sustento para a alma, vivendo cada dia aos teus pés, bebendo da palavra que torna a morte em vida e dá-nos alegria para servir. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai. Transforma em nosso querer tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai. Transforma em nosso querer tua vontade. E ao chegarmos ao final desta celebração, eu quero te convidar para que possamos orar ao nosso Deus, colocar diante dele as nossas alegrias, os nossos motivos de louvor e de gratidão e também os nossos anseios e
preocupações. Oremos. Querido e amado Deus, nós nos colocamos na Tua presença em oração para Te louvar e agradecer pela nossa vida e pelas bênçãos que Tu nos renovas a cada amanhecer, pelo Teu amor e pela oportunidade que temos de permanecer em Ti e obedecer à Tua vontade. Senhor, ajuda-nos para que possamos buscar a cada novo dia andar em Teus caminhos com humildade e discernimento. Em Tuas mãos, ó Pai, também colocamos os nossos anseios e preocupações. Colocamos aos Teus cuidados a nossa família, a nossa comunidade, as pessoas doentes e enlutadas. Te agradecemos pelo cuidado com a Eliane e a Leoni e te pedimos, continua cuidando para que a Leoni possa se recuperar plenamente, Senhor. Colocamos em Tuas mãos a nossa paróquia, que aos poucos retoma as atividades presenciais, que Tu também possa nos guardar e guiar nesse momento. Cuida e guia toda a igreja para que ela possa ser sal e luz nesse mundo. Cuida e conduz o nosso país e seus governantes. Ajuda para que sejamos mais conscientes com a Tua criação e que possamos aprender a diminuir os impactos de tantos descuidos. Por fim, rogamos por chuva, Senhor, que gotas benditas caiam para regar a terra e renovar a esperança. Tudo mais, ó Deus, entregamos em Tuas mãos a orarmos como Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim que o nosso bondoso e amado Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o nosso Deus levante a sua face e te dê a sua paz. Assim te abençoe e te guarde o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado domingo a você e a sua família. Uma ótima semana que se inicia. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor. Amém. Estrada, conduzirmos juntos, com o vento sempre a teu favor, tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria,
anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier a teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, temos alegria. Deus, ó Pai, queremos, pois, louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure